Olá, bem-vindos a mais uma análise conosco. Hoje a gente vai explorar dois pilares importantes do ambiente financeiro e corporativo no Brasil, né? Com base no material que recebemos. Isso. Primeiro, os tais valores mobiliários. O que são exatamente? Qual o papel deles? E logo depois a gente entra nas operações societárias, sabe? Aquelas grandes manobras como fusões, incorporações, cisões. Assim, Basicamente, como as empresas mudam de forma, se reorganizam, como o capital se mexe ali dentro. Vamos tentar entender a lógica disso tudo. perfeito. A nossa missão aqui é pegar o essencial desses textos, focar não só na teoria, mas assim, no que isso significa na prática. Vamos lá. Então, começando pelos valores mobiliários. Os textos dizem que o mercado de capitais basicamente liga quem tem dinheiro para investir com quem precisa de recursos, certo? Como é que esses valores mobiliários entram aí? Bem, eles são, a ferramenta que oficializa essa ponte, né? Representam contratos ou títulos de investimento. A Lei 10.303, lá de 2001, dá uma definição bem ampla. Que inclui o que, por exemplo? Inclui ações, debêntures, bônus de subscrição, notas promissórias, letras financeiras, enfim, uma variedade. E quem regula isso tudo é a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Ela cuida da transparência, da proteção de quem investe. Entendi. E um ponto importante: as corretoras ajudam na negociação, claro. Mas a responsabilidade final, tipo pagar dividendos, é da empresa que emitiu o título. Faz sentido. E falando em ações, o que significa ser acionista na prática? Que tipo de poder ou retorno a pessoa pode esperar? Olha, ser acionista é ter um pedacinho da empresa, né? Isso traz direitos e deveres. Tem as ações ordinárias que geralmente dão direito a voto nas decisões importantes, nas assembleias. Uhum. E tem as preferenciais. Essas costumam ter, como o nome diz, preferência para receber dividendos ou para reaver o capital se a empresa fechar. É meio que uma troca, sabe? Menos poder de decisão, talvez, mas mais segurança financeira. Entendi a diferença. E o retorno pode vir de várias formas: dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações ou simplesmente a valorização da ação no mercado. Ah, e tem proteções importantes também. Como quais? O direito de preferência, se a empresa emitir mais ações, e o tal do tag-along. Esse garante que, se o controle da empresa for vendido, os minoritários recebem um preço justo também. É uma segurança a mais. Interessante essa rede de proteção. E as debêntures? Pelo que entendia, é como se a empresa pegasse dinheiro emprestado direto do mercado, né? Qual a vantagem disso em relação a ir num banco? Exatamente. São títulos de dívida que as sociedades anônimas emitem para captar dinheiro a médio ou longo prazo. Muitas vezes, as condições são melhores ou mais flexíveis que um empréstimo bancário comum. E quem compra vira o quê? Vira credor da empresa. É o debenturista. Elas podem ser simples ou até conversíveis em ações depois de um tempo. E para dar mais segurança, existem diferentes tipos de garantia. Que tipo de garantia? Tem a garantia real, que usa bens específicos da empresa, bem sólida. Tem a flutuante. E tem as que dependem mais da saúde geral da empresa, como a quirografária, que não tem um bem específico atrelado, ou a subordinada. E vale mencionar as debêntures incentivadas. Ah, sim, ouvi falar. Elas têm isenção fiscal para quem investe e são focadas em financiar projetos de infraestrutura. Um estímulo do governo, né? Entendido. Já falamos de ações, de dívida de longo prazo, mas e para o dia a dia da empresa? Para as necessidades mais imediatas? Bem, para o curto prazo tem as notas promissórias, que o pessoal chama de commercial papers. São usadas mais para capital de giro, sabe? Para as operações do cotidiano. Ok. Agora, as letras financeiras são outra história. São títulos de renda fixa, mas de prazo mais longo, emitidos por instituições financeiras. Geralmente exigem um investimento mínimo mais alto e, atenção, não tem a cobertura do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. O risco é um pouco maior. Bem claro. Mudando um pouco de assunto agora, vamos para a estrutura das empresas em si. Os materiais falam muito de operações societárias. Além dos nomes, incorporação, fusão, cisão, transformação, por que as empresas fazem isso? Dá um trabalho, imagino. Ah, dá sim.
mas o motivo é quase sempre econômico ou estratégico. As empresas buscam crescer, ganhar eficiência, sabe? Reduzir custo, otimizar imposto, acessar novos mercados. Às vezes até para evitar uma falência. Faz sentido. São movimentos complexos, regulados pelo Código Civil, pela lei das SAs, e a CVM fica de olho quando envolve companhia aberta, claro. Certo. Incorporação e fusão são parecidas. Empresas se juntando. Qual a diferença principal no resultado final? Por que escolher uma ou outra? Boa pergunta. Na incorporação, uma empresa, a incorporadora, engole as outras, as incorporadas. A incorporadora continua existindo, as outras somem do mapa. É comum para aproveitar a estrutura ou a força da que incorpora. Entendi. Já na fusão, não. Na fusão, todas as empresas que participam se extinguem para dar origem a uma única, uma entidade totalmente nova com um novo CNPJ. Ah, então nasce uma empresa nova. Exato. Pode ser uma estratégia para criar uma marca nova, uma identidade diferente no mercado. Mas, nos dois casos, a empresa que resulta herda tudo, direitos e obrigações das anteriores. E a cisão? Essa pareceu o oposto, né? Uma divisão. Precisamente. A empresa pega uma parte do seu patrimônio, na cisão parcial, ou ele todo, na cisão total, e transfere para outras sociedades. Essas outras podem ser novas ou já existentes. E a empresa original? Na parcial, ela continua existindo, menor. Na total, ela se extingue. Mas um ponto crucial aqui é a responsabilidade pelas dívidas antigas. Como fica isso? É compartilhada. As empresas que recebem o patrimônio e a original se continuar, ficam solidariamente responsáveis. Não dá para simplesmente largar as dívidas para trás com a cisão. Entendi. A responsabilidade acompanha. E a transformação? Essa parece ser a mais simples, né? É a mais direta, sim. A empresa só muda o tipo societário, por exemplo, de limitada para sociedade anônima. Ela continua sendo a mesma pessoa jurídica, mesmo CNPJ, mesma história. Só muda, digamos, a roupagem legal. Não some ninguém, não nasce ninguém. Para a gente fechar aí, e os impostos nisso tudo? Com tanta transferência de patrimônio, como fica a tributação? Ótima questão. A transformação, como não tem transferência real de bens de uma empresa para outra, geralmente não gera imposto. Agora, nas outras, incorporação, fusão, cisão, poderia sim ter ITBI sobre imóveis e CMS sobre mercadorias. Poderia. Sim, poderia. Mas a legislação em geral dá imunidade ou isenção para essas operações, justamente para não atrapalhar a reorganização das empresas. A não ser que a atividade principal seja imobiliária, aí o ITBI pode incidir. Ah, interessante. Um incentivo, então? É um facilitador, mas olha, atenção! A empresa que sucede, seja na incorporação, fusão ou cisão, herda todas as dívidas tributárias das anteriores. A responsabilidade fiscal vai junto na bagagem, não tem escapatória. Uau! Percorremos bastante coisa hoje, hein? Desde como o dinheiro circula com os títulos até como as empresas se redesenham. Sem dúvida. E perceber esses dois lados, né? Os instrumentos financeiros de um lado e as reestruturações das empresas do outro. Dá uma visão bem mais completa da dinâmica dos negócios, das estratégias de financiamento e de adaptação ao mercado. No fundo, acho que revela como tudo está interligado, né? Mercado de capitais, vida das empresas, tudo mudando o tempo todo. Tais são herdadas nessas operações e que existem essas isenções para facilitar. Como será que essas ferramentas de reorganização podem ser usadas de forma estratégica? Não só para crescer, mas talvez para gerenciar riscos ou lidar com passivos antigos dentro de grupos empresariais mais complexos. Fica aí a pergunta.